Então eu vou fazer essa peça como se fosse junta seca, que é como se fosse duas larguras da palha fazendo a união delas no meio, tá bom? Então eu vou dividir essa palha depois no meio e fazer a junta seca aqui, que a gente chama de junta seca, tá? A gente vai passar cola na extremidade da palha. Você não pode passar muito carregado o pincel, porque ela acaba vazando a palha. Então você tem que passar bem leve. Se você passar muito carregado, vai acontecer isso aqui, ó. Ela vaza, então aqui não vai ter problema, porque essa palha que eu vou fazer a virada dela aqui não tem problema. Mas eu vou fazer como fosse aplicando, isso aqui é uma parede. Então eu não vou ter essa perda aqui, está sendo considerada, ela vai estar seca, cortada aqui, ó. Tá? Como que o pessoal normalmente faz, que é a primeira opção. Você dá uma mão de cola, primeiramente, para fazer tipo a impermeabilização da palha. Então na segunda mão você pode ser mais carregada, porque ela não vai vazar. E passa na borda da parede também. Toda essa borda da parede tem que passar. E sempre também trabalhar, depois você passar a cola de contato na parede, na palha, a cola base de água, você tem que passar ela sem menos ventilação. Não pode ter muita ventilação, porque ela seca muito rápido. Então você tem que fechar janelas, quanto menos ar circular é melhor. Então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos cortar no fio da palha. Por quê? Quando você corta no fio, você consegue pegar um alinhamento da palha, ó. E como já está com a cola de contato, esse fio não vai soltar. Por mais bobo que possa parecer, é sempre importante uma tesoura bem afiada, né? Sim, senão não vai ficar mastigando e não vai cortar nada. E sempre trabalhar o corte sempre no mesmo sentido, né? Porque não, se você inverter a palha, ela pode dar mudança de tonalidade. Que nem eu tô cortando aqui, eu vou colocar na parede e rodei a palha. Então você sempre tem que fazer uma marcaçãozinha. Normalmente a gente corta o biquinho assim, ó, para indicar que é a parte superior de toda a palha, tá? A única coisa que quando faz o corte da palha, você corta o fio da trama. Então, essa união que você vai ter na palha aqui, ó, como fosse, vamos dizer que depois você pegou duas palhas de 1 metro, no caso aqui é 1,60 m, vamos trabalhar com 1,50 m. Então você vai ter 1,50 m nessa peça, 1,50 m. A parede tem 3 metros, então vai dar exatamente uma medida no meio da parede. Então quando você pegar ela e fazer essa união aqui, ó, esse fiozinho que tem daqui, ó, ele fica um pouco levantado. Não tem o que fazer. Tá? Mas quando você passa a cola de contato na parte traseira dela, na parte de trás, então ela vai ficar menos desfiando. Ela não fica desfiando tanto. Tá? Então aí ele consegue alinhar bem melhor. Sim, você corta no fio, você consegue alinhar. Sim, você consegue pegar, fazer perfeito o corte. você consegue fazer um casamento aqui, ó. Tá vendo, ó? Você pressiona ela, bonitinho, você quase não visualiza. Perfeito. Tá? Mas aquilo que a gente sempre comenta, emenda é emenda, não existe, tem hora que não vai conseguir fazer uma emenda perfeita, tá? Principalmente quanto mais rústico o material, não tem o Mais que fazer. material. Aqui ainda tá ficando perfeito porque pequeno, né? é um corte no mesmo lado, tá? Vou dizer que são dois materiais, você cortou um, então você de um lado, você cortou, alinhou a palha. Aí você vai cortar outra palha, outra largura da palha. Você não vai ter o mesmo alinhamento de corte, entendeu? Se eu pegar e trazer ela um pouquinho para cá, o corte já fica um pouco mais visível. Sim. Tá vendo? Por quê? Porque você não consegue cortar as duas palhas no mesmo alinhamento. Mas fica bom, esse daqui não fica ruim, ó.
Cascorês, cola branca, que é para aplicar o quê? Aqui como fosse a parede. Então nós fizemos colagem da palha para ela ficar esticada, isso quando ela segurar o peso da cola de contato, e o meio da parede a gente vai utilizar o quê? A cola branca, tá? Que aí ela faz a esticagem da palha e deixa ela totalmente aderida na parede. Aqui nós já vamos fazer a aplicação da palha. Então eu vou passar a cola branca aqui. Ela tem que passar, ela não pode passar muito carregada com um bolinho na parede. Então passamos a cola na parede, na borda, cola de contato, e no meio aqui da parede agora a gente vai utilizar. Normalmente a gente usa a caçambinha, que a gente põe bastante cola e espalha ela, tá? Que eu vou usar porque o espaço é muito pouco. Esse é aqui. Espalha ela, não pode ficar assim carregada. Se ficar carregada, ela vai vazar na palha. Segura aqui atrás pra mim. Segura. Salva seu filho? Então aqui a gente, o que vai fazer? Vai bater o laser no laser para ficar no alinhamento reto da visão da parede, né? Aqui a gente vai simular que está indo. Edildo, tudo bem? Bom dia. Eu não recebi o orçamento das cabeceiras. Então aqui a gente vai pôr ela em cima, né? Essa ali em cima, a linha aqui no laser, do lado de cá primeiramente. Aí aqui a gente tensiona ela pra cá, que a cola ficou pouco. E aqui embaixo a gente tensiona também. Vem só nesse tensionado, ó, tá vendo? Você tem que tensionar ela, ó. Ela não solta daqui, ó. Ela não solta não. Ó, você tensiona ela. Tensiona para baixo primeiramente. Depois você tensiona, vai estar lá assim. Então você vai tensionar, segura aí. Você vai tensionar para cá, ó. E vai fazer a colagem dela aqui. Sempre tensionando aqui. E tentar manter o alinhamento do fio aqui, né? Pra ele não ficar tão torto. Aí aqui. Tá? Aí com a palha que está cortada, vai ser o mesmo processo. Aqui eu vou inverter só o processo aqui. Eu vou fazer primeiro essa colagem aqui, ó. Para tentar deixar ela menos visível possível. E vai. Ó. O que eu faço? Eu ponho ela por baixo aqui, ó, e empurro ela para lá, ó. Aí a gente tem um osso, uma ferramenta, que a gente passa aqui no meio para ela secar. Tá vendo aqui, ó? Ficou um pouquinho aberto. Então se quiser dar uma melhorada. Por que você usa um osso? Porque é um material que ele é liso e não agride o material. Se for um outro material, o que pode ser? Ele pode arranhar e pode puxar o fio. Aí passa assim por inteiro, primeiramente, né? A gente usa espátula também, que a espátula é uma coisa lisa, né? Para espatular, a gente fala espatular, tá? Então vai espatular a peça. Aqui a gente não passou a cola, então agora a gente põe ela pra cá e vai aplicar a cola. Sempre espalhando a cola branca bem, para ela não ficar com excesso e não vazar. Da cola branca aqui você já pode aplicar ela, que ela não vai vazar, tá vendo? Ela não tá com excesso, ela tá bem pouquinho. Então esse pouquinho não vai vazar. Então a gente vai tensionar pra cá. Tensionar pra cima para fazer a colagem de
peso dela. Primeiro passo sempre é tensionar em cima, porque aí o peso da palha não vai cair, tá? Tensiona pra cima, tensiona pra baixo já pra deixar ela esticada. Ela vai estar na parede lá, então a gente pega assim, estica, cola. Esticou, colou. Estica, cola. Aí vem aqui e tensiona pra cá agora. Fez a colagem dela toda aqui. Aí o que a gente pode fazer? A gente pode fazer ou deixar ela descansando um pouco, que ela vai estar lá descansando. Você pode ver que a emenda dela, você visualiza. Você sabe que existe uma emenda. Mas é bem perceptível. Bem também. perceptível. Um pouco para a cola reagir e cola aderir, tá? Enquanto isso, a gente pode fazer a cortagem das bordas, que a gente vai cortar da seguinte forma. Vai usar estilete. A gente tem os dois estiletes, a gente tem o estilete fino e o estilete largo. A gente passa aqui para vincar, para marcar essa. Tá largo, tá muito largo. Aí corta, põe assim a espátula Tem mais de um aqui. e corta. Tem mais de um. Vê a diferença. A parede, normalmente, o cimento, ele cega muito rápido o estilete. Começou a cortar, você viu que não está mastigando, tá enroscando o estilete, quebra o estilete. Você vai gastar, melhor você gastar bastante estilete, porque você tem o prejuízo, tem que fazer o trabalho de novo. E ele não tá aí. Aí aqui a gente vai cortando o mesmo processo. Não muda o processo. De corte é a mesma coisa. A espátula é só para estabilizar o estilete. Pra você não estragar a palha de lá. Porque aqui você não corre, né, o risco de fazer isso. E segura a palha também para ela não ficar andando. Tem essas duas funções. Cortou, tá vendo? Ela fica assim. Aí você pode pegar, fazer assim com a espátula. Se tiver alguma irregularidade, ela vai dar uma arrumada. Aplicação, vamos ativar a cola branca. Ela está colada, porém ela tem que ser ativada para ela ter uma melhor aderência na palha. Então nós vamos utilizar o ferro, né? Ferro sempre sem vapor, e um pano. Eu gosto de utilizar o pano, porque no eventual que o ferro esquenta demais, não vai queimar a palha, tá? Então a gente vai pegar onde está a cola branca, que foi passado no meio da peça. Não adere. Tá vendo? Se tivesse com só ela aqui, ó, tá vendo? Se o ferro tivesse sujo, alguma coisa, já teria manchado a palha. A gente teria perdido toda a aplicação. Por isso que eu sempre aconselho passar com ferro, com um pano, né? E não queima a palha. Você tem que dar mais uma... Mas não precisa passar duas vezes não. Passou uma vez só, ela já ativa a cola e já... Esse é o processo. Aqui está terminado. Aqui tá finalizado. E com passar o ferro, você ativa a cola e acaba com qualquer bolha, Sim, qualquer se espaço, tiver ela fica mais bolha, lisinha, né? Isso, se tiver bolha. Normalmente quando você coloca ela na parede, ela vai estar um pouco amassada, então vai ter um pouco de umas veias, um enrugado. Então quando você passa a cola branca e ativa a cola branca, ela vai alisar. Então ela vai colar novamente, vai ficar perfeito. Maravilha. Tá bom? Se você